Olá, essa é a aula 6 de Introdução à Economia. Veremos o assunto custos de produção, referente ao capítulo 6 do livro que estamos utilizando na disciplina Saporto e Pereira. O livro chama-se Análise Econômica. Bom, os principais conceitos serão abordados inicialmente, conceitos introdutórios. Falaremos também sobre função de produção, sobre custos e as suas várias funções de custo. Terminaremos com o assunto economias de escala. É uma área, agora a gente começa uma área diferente da microeconomia. Na aula passada, no capítulo 5, falamos sobre a escolha do consumidor. Então, nós focamos no aspecto da demanda, ou seja, olhamos com o chapéu, a ótica do consumidor. Agora a gente vai mudar totalmente. Vamos falar sobre a ótica da produção agora, ou do produtor, ou ótica da oferta. Então, é aqui um pouquinho diferente. Como nós já fizemos essa análise conjunta, né, da curva de demanda com a curva de oferta, depois nós vimos em detalhes o que faz com que o consumidor exerça a sua escolha, ou seja, a questão da curva de preferências, as suas preferências ligadas juntos com a restrição orçamentária. E agora vamos ver o que afeta o lado do produtor. Como vocês lembram das aulas introdutórias do capítulo 2, a determinação do preço tem a ver com o preço é determinado pelos custos mais a taxa de lucro, que por sua vez é influenciada pelo poder de mercado. Muito bem, então cabe entrar bastante nessa informação, nesse detalhe aí sobre como os custos são determinados. E para isso a gente precisa conhecer os vários tipos de custos que uma empresa incorre, tá? Então vamos lá. Começando com a ideia de que o lado da produção ou o lado da oferta é lidado por uma área específica da economia chamada de economia industrial ou organização industrial, tá? Que é um ramo dentro da microeconomia que estuda exatamente o lado do ponto de vista das empresas. Então, custo de produção, estrutura de mercado, que veremos na semana que vem, tem a ver com essa abordagem que vamos utilizar na aula próxima e na aula de hoje, tá? Então, é isso, comportamento das firmas e a estrutura do mercado. Hoje falaremos sobre custos, semana que vem sobre estrutura de mercado. Muito bem. Primeiro, alguns conceitos básicos e importantes sobre a empresa. Primeiro, a própria definição de empresa, né? O que é uma empresa? Na verdade, ela nada mais é do que uma instituição ou uma organização que especializa-se na produção, na entrega de produtos, né, de bens ou serviços para uma determinada sociedade, né, um determinado grupo de países ou de cidades ou de governos. Enfim, a Fiat, por exemplo, é uma empresa que produz vários automóveis diferentes, né, e iniciada no mercado da Itália, ela hoje produz no mercado do Brasil, da Argentina, de tantos outros países no mundo. Então, é uma organização especializada. Veja a palavra, termo especializado, é importante, porque, novamente, ainda que existam alguns grupos que produzam muitos bens e serviços diferentes, né, até diversificados, é muito difícil encontrar uma empresa, ou praticamente impossível, uma organização que produza todos os tipos de produto. Então, pelas razões que nós vimos no capítulo 2, é importante especializar na produção de alguns produtos. Então, isso é a definição de empresa. Note que a empresa pode ser propriedade de pessoas, ou de grupo particular de pessoas, ou até de governos, que no caso trata-se de empresas estatais. Tá? A definição de produção nós já falamos, né? Ou seja, a empresa especializada na produção. Produção de quê? Que são nada mais é que atividades que criam produtos, mas não quaisquer produtos, e sim só aqueles produtos que, enfim, ela se especializa, e obviamente que os produtos são escolhidos com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas em determinada sociedade, em determinado momento da história.
Muito bem, para que serve a empresa? Bem, lembram que eu mencionei que o lucro é uma motivação importante na economia capitalista, porque é ele que faz com que as empresas tenham a motivação de, depois de uma rodada naquele modelo, diagrama de fluxo circular, depois de uma rodada de um ciclo completo do ciclo, que elas tenham motivação de fazer isso mais uma vez e outra, infinitos ciclos, né? Então, é isso, o lucro é a motivação da empresa, né? Na verdade, não só obter lucros, mas fazer com que eles sejam o maior possível, tá? Então, o objetivo da empresa é maximização dos lucros. Muito bem, um conceito importante, três conceitos importantes, é o conceito de receita total, de custo total e de lucro. Então, ou seja, o lucro, ele é isso que as empresas visam, é justamente a diferença entre receita total e custo total. Receita total menos custo total. Mas o que seria receita total? Receita é tudo aquilo que a empresa recebe da venda dos seus produtos. Então, se eu consigo vender 100 automóveis, aquilo que eu consigo receber pelos 100 automóveis vai ser a minha receita. E, tipicamente, a receita é dada pelo produto preço vezes quantidade. Então, ou seja, se vendemos 100 em produtos ao preço de 10 cada um, vamos conseguir uma receita de 10 vezes 100, ou seja, 1.000 unidades monetárias, seja lá de qual país estamos falando, enfim, se fossem reais, R$ 1.000, tá? Então, a receita é o preço vezes a quantidade. Já o custo é aquela quantia que ela incorre para tentar produzir aqueles produtos que ela está vendendo. Então, veja esse exemplo anterior que nós falamos que vendemos 100 produtos. Custo é tudo aquilo que eu incorro de gasto, despesa para produzir esses 100 automóveis, né, que eu acabei de vender. Então, esses são chamados de custos de produção, aquelas despesas quem foi paga, que a empresa incorreu para produzir a quantidade produzida. Nesse sentido, a diferença daquilo que você ganhou, receita, menos aquilo que você gastou, o custo, vai dar o lucro da empresa. Então, se o objetivo da empresa é maximizar o lucro, é importante exatamente observar essa equação azul aí, receita total menos custo total. Ela quer maximizar a diferença entre receita total e custo total. E para isso só tem dois jeitos, né? Ou você aumenta a receita ou você diminui o custo, né? Para você conseguir maximizar em determinado momento. Então, é por isso que as empresas vivem tendo que saber o detalhe dos custos que elas incorrem quando elas produzem, porque é importante minimizar esse custo, dado, obviamente, o que a empresa, o que o produto satisfaz, né, as necessidades das pessoas. Então, ela tem que ter um custo razoável para poder, enfim, o produto satisfazer aquela necessidade. Então, esse daí ela pode minimizar, mas só até certo ponto. Já a receita, ela pode aumentar ao máximo o quanto ela quiser, o quanto ela conseguir, mas também está limitado por esse produto, né? P vezes Q, tá certo? Então, a minha receita, eu posso, se eu aumentar o preço ou aumentar a quantidade, eu aumento a receita. Ou aumentar os dois também, obviamente. Então, essa equação aqui é fundamental na maximização de lucro da empresa, tá? Então, diria que essa definição é muito importante, a definição de lucro total. Muito bem. Custos de produção, então, agora é o objeto do assunto da aula de hoje. São todos os gastos, custos e gastos, despesas envolvidos na obtenção daquela quantidade de bens e serviços que foram produzidos, uma determinada quantidade. No caso, os custos de oportunidade. Agora a gente precisa falar um pouco mais sobre essa ideia de custo de oportunidade. Porque despesa, veja bem, despesa ou gasto para produzir um determinado automóvel, eu gasto com uma série de coisas para produzir o seu automóvel. Eu gasto com pneus, eu gasto com aço, eu gasto com todos os materiais para fazer, sei lá, os bancos do automóvel, o rádio, os acessórios, uma série de coisas, certo? Então, esses são os custos. Também tem os custos, obviamente, que eu gasto uma vez só para que essa empresa possa funcionar. O caso, a contratação de pessoas que eu vou pagar por mês,
mas tem o gasto também com o maquinário que vai estar dentro da fábrica, a própria fábrica, né? Construir a própria fábrica. Então, tem uma série de custos que nós vamos incorrer quando nós gastamos, quando nós produzimos um certo produto. Agora, existe o conceito de custo de oportunidade, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, esse custo total, só que o custo de oportunidade é o custo total mais tudo aquilo que a gente abre mão para obter essa coisa. Então, talvez para produzir um automóvel, eu gasto com todas as coisas que eu falei, e, e esses custos são importantes e fazem parte do custo total. Mas, em alguns casos, o custo de oportunidade ele é um pouquinho diferente desse conceito, porque abrir mão, às vezes, tem uma outra uma conotação de um gasto que eu poderia fazer e receberia um certo dinheiro ao invés de incorrer nesse custo. Por exemplo, um aluno que vai estudar numa universidade privada. Tá? A universidade privada, vocês lembram que tem o pagamento de mensalidades, né? Tem esse custo. Mas mesmo quem estuda numa universidade pública tem esses outros custos listados aqui, como moradia, alimentação e o custo do tempo gasto nos estudos, né? Esse custo, terceiro custo, os outros dois primeiros são mais óbvios e fáceis de entender quando você fala em custo de oportunidade, porque, claro, eu tenho que pagar as mensalidades, tenho que pagar moradia, pagar alimentação para eu poder ir à universidade. Mas, quando você vai à universidade, você está gastando 4 anos, pelo menos, né, dependendo do curso de economia, por exemplo, ou de contabilidade, são 4 anos de estudo. Então, são 4 anos que você deixa de receber algumas coisas por você não estar podendo trabalhar em tempo integral, né, também assumindo que, claro, que tem algumas pessoas que estudam à noite, mas quem estuda de dia, por exemplo, não pode receber salários que ele receberia se ele estivesse trabalhando ao invés de fazer a universidade, né? Então, os salários não recebidos não deixa de ser um custo de oportunidade, que é um custo que eu não estou recebendo por estar investindo na faculdade. Então, é mais óbvio e fácil de entender esse custo de pagamento de mensalidade de moradia e alimentação. Agora, o custo daquilo que eu do tempo que eu gasto nos estudos, né, que eu deixo de receber por estar gastando tempo nos estudos, faz parte do custo de oportunidade e é um custo menos óbvio, pelo menos para a maioria das pessoas. Um outro exemplo seria também a ideia de construir um hospital. Tá? Quando você constrói um hospital, tem uma série de custos parecidos com esse nosso exemplo aí, ou seja, os custos bem óbvios, que são os custos de comprar um território, gastar com pessoas contratando para construir, fazer, né, aquela, enfim, obra de construir o hospital. Então, esses são os custos mais claros que fazem parte do custo total. Porém, tem também algum custo de oportunidade que a gente deixa de perder porque você abre mão de obter outra coisa para construir o hospital. Por exemplo, se você constrói o hospital num terreno de 8.000 metros quadrados, isso aí você consegue fazer um belo de um estacionamento ou um ginásio esportivo, né, ou alguma outra coisa que possa gerar renda. Imagine se um ginásio esportivo você aluga para o setor privado ou para as pessoas utilizarem para alguma coisa, esse valor que você deixa de receber é o custo de oportunidade. Ou o estacionamento, você ganharia, sei lá, às vezes, se fosse um estacionamento ao invés de hospital, o ente público ganharia 1 milhão de reais por ano alugando o espaço para pessoas estacionarem. Então, enfim, o mesmo custo de venda do terreno, né? Eu poderia vender o terreno por 1 milhão de reais e obter, enfim, e não ter esse gasto aí com o hospital. Então, é isso, o custo de oportunidade tem esse outro componente que, tradicionalmente, a ideia de custo explícito e custo implícito. Naquela primeira categoria que nós mencionamos, no exemplo da universidade, pagar a mensalidade, pagar a moradia e alimentação, são os custos explícitos. São aqueles custos que exigem desembolso imediato, monetário, para você implementar o projeto ou algo que você queira fazer, né? Como comprar insumos, como, enfim, esses gastos com moradia e mensalidade que mencionamos. Os custos implícitos é o custo de oportunidade. São aqueles que não exigem um desempenho monetário, mas que afetam o seu cálculo.
no caso do exemplo do custo do exemplo da universidade, são aquele dinheiro que você deixaria de receber para que você deixa de receber quando você estuda, se dedica a estudar integralmente sem poder trabalhar. Então, custos explícitos e custos implícitos vão aparecer melhor aqui nesse exemplo que eu coloco para vocês, onde eu coloco como que um economista vê uma empresa à esquerda e como que um contador vê a empresa, ou como talvez até a maioria das pessoas, mas a maioria das pessoas não economistas ou que não estudam esse tema de microeconomia, tende a fazer como contador, ver a empresa como só tendo custos explícitos. Então, o meu lucro é a receita menos os custos, lembra? Então, o lucro vai estar pintado em azul, olhando à direita aqui, a visão do contador. O lucro nada mais é do que, enfim, os custos explícitos são descontados da receita. Receita, eu recebo toda essa parte aqui, né? Essa parte é a receita. Aí, uma parte eu perco por causa dos custos explícitos, que são aqueles diretos que têm desembolso monetário. O contador e a maior parte das pessoas leigas que não estudam a economia tende a pensar em, bem, não existem custos implícitos. Essa questão do que eu deixo de ganhar, o custo de oportunidade, ela não leva em conta. Então, ela não coloca na contabilidade o lucro, esse azul aqui, que é a diferença entre receita e custos explícitos. Já o economista vê a receita sendo desse tamanho, a mesma receita, ele leva em conta custo explícito, claro, como qualquer pessoa, mas ele inclui os custos implícitos, ou seja, aquele dinheiro que eu deixo de perder, que eu perco por não estar exercendo outra alternativa. Nesse sentido, quando você inclui os custos implícitos, o custo implícito mais explícito, né, descontados da receita, vai dar um lucro bem menor. Tá? Então, o lucro contábil e o lucro econômico, eles não são iguais, porque um deles, no caso, o custo econômico, lucro econômico, ele contém também os custos implícitos, enquanto o lucro contábil só vê os lucros com desembolsos monetários. Tá? Então, uma questão de conceito aqui, tá bom? É óbvio que seria bom que as empresas contabilizassem os custos implícitos, mas muitas vezes elas não o fazem, tá? Então o lucro fica parecendo maior do que ele realmente é. Esse é o ponto. Muito bem. Vamos agora passar para um outro conceito antes de voltar para os custos totais e dar uma analisada em custos. Vamos ver o conceito de função de produção. Função de produção nada mais é do que a relação ou curva entre duas variáveis, entre insumos gastos para produzir uma quantidade produzida, ou seja, insumos de um lado e produção do outro. Então, vejam vocês que seja em quantidade de trabalhadores, um dos insumos da produção. Na verdade, não é o único, né? Temos também capital, recursos naturais, que são as coisas que nós utilizamos na produção. E vejamos a quantidade produzida, à medida que eu vou colocando trabalhadores, quanto que eu vou conseguindo de produzir. Tá? Tipicamente, a gente tem esse tipo de curva. Quando você consegue colocar, você tinha 0 trabalhadores, tá? Então, obviamente, com 0 trabalhadores, eu não consigo produzir nada, né? Que é esse ponto aqui. Vamos supor que um trabalhador é introduzido na empresa. Isso já com um trabalhador só, eu já consigo produzir, de acordo com esse ponto aqui, com essa curva, eu consigo produzir 50 unidades do produto. À medida que eu introduzo mais um trabalhador, eu passo de 1 para 2, não é? Eu já consigo vir para esse ponto aqui em cima e produzir 90. Então, note que, à medida que a gente vai introduzindo trabalhadores, passa de 2 para 3, aí eu consigo produzir 120, de 3 para 4 eu consigo produzir 140 e assim por diante. Note que à medida que a gente vai introduzindo insumos, né, ou trabalhadores, a produção aumenta. Então, a função de produção, ela tende a aumentar, certo? Ela vai aumentando. Só que note também que existe uma coisa chamada de produtividade decrescente, produtividade marginal decrescente. Ou seja, à medida que eu vou colocando trabalhadores, eu vou conseguindo produzir mais, só que cada vez menos eu vou tendendo a um valor máximo, tá certo? Então, quando eu coloquei o primeiro trabalhador, ele deu conta de 50.
Quando eu coloco o segundo, a produção total aumenta de 90, mas se você dividir 90 entre dois trabalhadores, vai dar 45 para cada um. É como se tem uma produção média, né? Uma produção média, ela vai caindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, não, ao longo da medida que você vai aumentando o número de trabalhadores. Aí alguém pode perguntar por que isso acontece. É como se fosse assim, insumos, você precisa colocar insumos para produzir, é óbvio, e você põe mais insumos, você consegue produzir mais, só que dependendo do insumo, dependendo da quantidade que você colocou, começa a ser demais, começa a ser uma quantidade excessiva, e, você não consegue, começa a ser cada vez menos produtivo. É como se, vamos supor, uma fábrica relativamente pequena, você coloca um trabalhador naquele espaço, né? Ele consegue produzir 50. Se você coloca 5 trabalhadores, eles vão produzir 150, mas no mesmo espaço, 5 pessoas começa a ficar improdutivo. Eles começam a disputar ou, né, trabalhar dentro do mesmo espaço. E dentro daquela, pensa que uma fábrica pequena que cabe 5, se você colocar 50, ou se você colocar 5.000, então, simplesmente vai começar você não consegue mais produzir mais nada, uma vez que, né, trabalhadores sem espaço não conseguem ser produtivos, certo? Então, é essa a ideia que explica mais ou menos por a ideia de um produto marginal decrescente, tá? Quanto que eu consigo aumentar a produção quando tenho uma unidade adicional do insumo. Então, um trabalhador a mais, quanto que eu produzo a mais? Tá? Então, nesse exemplo anterior, você viu que a produtividade marginal era 50. Quando aumentava de 0 para 1, ele aumentava de 0 para 50. Agora, quando eu pulo do 1 para o 2, ele pula do 50 para o 90. Então, a produtividade marginal já não é mais 50, é 90 menos 50, que dá 40. Quando eu pulo de 2 para o 3, ele produz de 20, pula para 120. Só que por trabalhador, a diferença 120 menos 90 vai dar 30. Você vê, né? Cada um trabalhador que eu introduzo, a produção aumenta, só que o produto marginal cai. O produto produzido por cada um trabalhador vai caindo, por conta desse efeito que eu mencionei agora há pouco, certo? O produto marginal, ele é decrescente. Seja trabalhadores, seja se você utilizar outro insumo, capital ou equipamentos, é a mesma coisa, por conta dessa disputa né, que você não vai conseguindo aumentar. Bem, então essa era a ideia principal sobre a função de produção. Definição de função de produção. Agora eu coloco para vocês, aliás, já falamos sobre o custo total, né, que custo total nada mais é do que o gasto que temos, a despesa paga pela empresa, né, quando você compra tudo que é utilizado na produção, tudo bem. Só que eu queria mencionar que o custo total ele tem dois componentes. Um componente chamado custo fixo e um componente chamado custo variável. O componente custo fixo são todas aquelas coisas que a gente gasta, né, ou paga, e que é um gasto que é feito uma vez só. Tá? Ou seja, não é aquele gasto que depende da quantidade produzida. Por exemplo, quando eu crio uma fábrica para produzir automóveis, é um gasto que eu faço uma vez só. Ou quando eu compro móveis para as pessoas sentarem, trabalharem, né, cadeira, mesa, é um gasto fixo, ou seja, é um custo fixo. Ele é feito uma vez só. Ou seja, ele não varia de acordo com a quantidade produzida. Então, olha, se eu produzir, sei lá, 1 milhão de automóveis por ano numa fábrica, ou se eu fechar a fábrica e não produzir nada, o custo fixo é o mesmo, tá? Ou seja, o gasto que eu tive com móveis e com construir a fábrica é uma coisa só e não depende da quantidade. Todos os outros custos que dependem da quantidade produzida são chamados de custo variável. Por exemplo, na caso da produção de automóveis, né, custos variáveis são o custo com aço, custo com pneus, o custo com tinta. Por que esses são custos variáveis? Porque, veja você, que se você produzir um automóvel, custo com aço vai ser o custo que você vai gastar uma placa de aço, por exemplo, que você consegue, vamos supor que uma placa de aço dê para você produzir um automóvel, né? Agora, se você produzir 2 automóveis, aí você vai gastar 2 placas de aço, não uma só.
obviamente, porque cada placa vai num automóvel. E assim por diante, são custos proporcionais e que variam com a quantidade produzida. Tá? Então, o custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. O fixo não depende da quantidade produzida, o custo variável depende da quantidade produzida. Então, é algo como se fosse mais ou menos assim: custo total, CT, é igual a CF mais CV, ou o custo total é o custo fixo mais o custo variável, certo? Olha esse exemplinho aqui. Vamos supor que uma certa coisa, aqui nós temos quatro colunas: a quantidade de produtos produzidos, temos o custo total e depois os seus dois componentes, custo fixo mais custo variável. Vamos supor que eu não produzi nada ainda, e aí eu tive que investir em móveis, fábrica, enfim, computador, essas coisas. É o custo total, né? Vamos supor que isso custou R$ 2. O custo fixo disso é R$ 2. Independente se eu produzir zero ou se eu produzir 10, o custo fixo vai ser 2, né? Que é esse custo inicial que eu estou fazendo aí, que eu faço para iniciar a produção. É os R$ 2. Então, posso produzir 0, 1, 2, 3, quanto for, aí meu custo fixo vai ser igual a 2, tá certo? Então, pode dar uma olhada nessa coluna, ela vai ser sempre 2, custo fixo. Já o custo variável é um custo proporcional ao que eu produzo. Então, à medida que eu vou produzindo mais, o meu custo variável vai aumentando, tá? De maneira linear ou não linear, não importa. O importante é que o custo variável ele vai aumentando. Por quê? Porque você vai produzindo mais, você vai precisando de mais insumos, dessas coisas que dão custo variável, né? Os insumos que, por exemplo, da produção, o tal do aço, os pneus, né? Lembre-se que um custo com pneus é sempre 5 vezes o gasto do pneu, né? Porque um carro tem 4 pneus e mais o step, não esqueçam do step. Então, 5 pneus eu gasto, se eu produzir se eu não produzir nenhum, eu não gasto nada. Se eu produzir 10, eu vou gastar 10 pneus. Então, enfim, seja lá quanto custar os pneus. Então, esse custo variável, ele pode ser linear ou não, pode ser. O importante é que ele aumente à medida que você vai produzindo mais, porque você vai gastando mais insumo, esse é o ponto. Agora, somando os dois, você vai ter o custo total. Então, por exemplo, a quantidade de zero, o custo total vai ser o custo fixo 2 mais zero, porque, enfim, custo variável eu não gastei nada com insumo, e aí eu vou somando essa coluna, terceira coluna, eu vou somando com a quarta coluna, a cada ponto, a soma da terceira com a quarta é a segunda. Então, note também que o custo total ele vai acabar sendo uma coisa assim, né? Então, deixa eu pular aqui e mostrar para vocês o exemplo das curvas de custo. Então, você tem o custo total, que é a soma do custo variável mais o custo fixo. Custo fixo, como já dissemos, então, aí esse slide anterior, vou colocar agora, plotar num gráfico, tá? Seja de zero até quanto for, custo fixo é sempre isso aí, sempre 2, 2, 2, 2, 2. Já o custo variável é aquele que nós mostramos agora há pouco, que vai aumentando aos poucos, mas que sai do zero, porque quando você produz nada, você não incorre em custo variável e vai aumentando linear. Somando essa curva CV com a curva CF, como é que eu somo as duas curvas? Pega essa curva CV e desloca para cima no tamanho do custo fixo, que é igual a 2, né? Então, CT aqui é CF mais CV, e isso daqui mais 2 vai dar isso daqui mais 2 vai dar isso, e assim por diante. Então, o custo total sobe, né? Então, uma característica da curva de custo total é que ela sobe sempre à medida que o custo variável vai subindo. E que ela inicia, outra característica, é que ela inicia no valor, né, quando a sua quantidade de produção é zero, ela inicia no valor do custo fixo. Claro, que é o custo que eu incorro uma vez só. A partir daí ela vai subindo indefinidamente, tá? Então essa daí são custo total
que é composto de custo fixo mais custo variável. Custo médio. Em média, quanto que eu gasto para produzir uma unidade do produto? Essa é a ideia de custo médio. CT dividido por Q, ou seja, o custo total dividido pela quantidade produzida. Em média, eu gastei tanto por unidades de produto, certo? Então, é uma outra conta que eu posso fazer também para saber. Além do, eu quero saber qual que é o meu custo total, que é importante o custo total, por quê? Porque lembra que o lucro depende do custo total? O lucro é igual a receita total menos o custo total? Sim. Agora tem uma outra medida de custo, que é o custo médio, que nada mais é do que o custo total dividido pela quantidade produzida. Ou seja, né, CT é igual a, voltando aqui, custo médio, CM é CT dividido por Q. Esse mesmo CM, ele também pode, se você quiser, né, pensar em dois, dividi-lo, o custo médio, também dividi-lo em dois componentes. Então, o custo total médio, ou custo médio, eu divido em dois componentes. Um componente de custo fixo, igualzinho que a gente viu agora há pouco, e um componente de custo variável. É só eu pegar e dividir pela quantidade total produzida. Tá? Então, lembrando que o custo total, está aqui o custo total. Existe um custo total médio. Como que eu calculo? Pego o custo total e divide pela quantidade produzida. CT sobre Q. Beleza. O CT médio, o custo total médio, por sua vez, que é isso aqui, ele tem dois componentes, um custo variável médio e um custo fixo médio. O custo variável médio nada mais é que o custo variável dividido pelo Q, que é esse mesmo Q que está aqui. Já o custo fixo médio, ele é o custo fixo dividido pelo Q, pela quantidade total, certo? Então, aí eu posso fazer a mesma coisa pegando aquela tabela anterior, né? E fazer uma coisa parecida, no qual eu posso pegar o custo total, dividir pela quantidade, e vai dar o custo total médio, essa quarta coluna. Primeira coluna de quantidade. Já os dois componentes do custo total médio é o custo fixo médio e o custo variável médio. Tá certo? O custo variável dividido pela quantidade é o custo variável médio. E o custo fixo médio nada mais é do que o custo fixo dividido pela quantidade. Lembrando que o custo fixo, por que ele está caindo? Ele começa com esse valor aqui e daí ele vai caindo. Uai, lembra que o custo fixo é um custo fixo, como o nome já diz? Era sempre 2 naquele exemplo. Então, ele é 2, 2, 2, 2. Só que se você dividir pela quantidade, ele vai começar a cair. Não, por exemplo, 3 vezes 1, né? Porque você está sempre dividido pela quantidade, está aumentando. Então, um número que é fixo dividido por um número que aumenta, vai cair ao longo do tempo. Então, o custo fixo médio vai caindo ao longo do tempo. Já o custo variável, ele pode cair por um tempo e depois começar a aumentar. Ele pode aumentar por um tempo, chegar num valor máximo e depois começar a diminuir. E o custo fixo total também, tá? Vejam esse caso aqui, ele começou a aumentar, ele aumentou aqui, depois ele caiu, chegou num valor mínimo e começou a aumentar de novo. Bom, e existe um tal de custo marginal, que é o custo que eu incorri a mais quando eu produzi uma unidade adicional. Um custo total que eu incorri à medida que eu vou acrescendo uma unidade adicional. Por definição, ele é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Tá? Delta CT, delta Q. Ou seja, variação. Se eu aumentar de 1 para 2,
quanto que aumenta o meu custo? É isso que dá o custo marginal, tá? Para quem curte matemática, essa função de custo marginal é a primeira derivada do custo total em relação à quantidade, mas aqui não é necessário utilizar esse cálculo matemático, e sim entender bem essa definição de que a variação do custo total dividido pela variação da quantidade dá o custo marginal, tá certo? Então, o que eu posso fazer com aquele meu primeiro exemplo, tá? E faz de conta, agora vamos começar, esse aqui é parecido, esse exemplo total aqui, ele é parecido com aquele primeiro exemplo nosso, só que eu vou modificar um pouquinho. Mas faz de conta que é a padaria do Manuel. O Manuel é um dono de uma padaria, cujo custo fixo é 2. Terceira coluna mostra bem isso, certo? Aí aqui a quantidade varia de 0 até 14, e, enfim, o custo fixo é sempre esse, e aí ele conseguiu calcular também os custos variáveis, tá? 0 quando ele não produz nada, no caso, essa padaria produz pão, né? Se eu produzir 0 pães, meu custo variável é 0. E aí ele foi medindo, né, um a um, quando ele aumentava um pãozinho, aumento de um pãozinho em um pãozinho, quanto que o custo variável, quanto que dava o custo variável, tá? E como naquele exemplo anterior que a gente viu, o custo variável sempre aumenta. Somado com fixo, vai dar o custo total, tá certo? Então, as 4 primeiras colunas, é tranquilo que a gente viu o exemplo bastante parecido lá no começo. Agora, o que são essas outras 4 colunas aqui? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Bom, a sétima é o custo total médio, que é composto pelas outras duas, quinta e sexta colunas, ou seja, a soma do custo fixo médio dividido pelo custo variável médio. Ah, peraí, médio? Como assim médio? Médio é o custo total dividido pela quantidade. Então, CTM vai ser a segunda coluna CT dividido pela primeira Q, tá certo? E como a gente não pode dividir por zero, lembra? Primeira lei da matemática, primeira regra que está no livro sagrado da matemática, não dividirás por zero. Então, porque tende a dar infinito, né? Então, eu não vou, quando a quantidade aqui é zero, como essas três aqui são divisões pela quantidade, vai ser indefinido. E aqui o custo marginal eu já falo daqui a pouco. Bom, e aí então, vejo vocês que a quinta coluna, nada mais é do que a terceira coluna dividida pela primeira. Custo fixo médio é 2 dividido por 2. Perdão, 2 aqui, ele é o 2 dividido por 1. Ou seja, o meu custo fixo dividido pela produção de um pãozinho. Vai dar 2. Agora, se eu produzir 2 pãezinhos, quanto que é o meu custo fixo médio? É os mesmos 2, porque lembra, o custo fixo ele é sempre o mesmo. É o custo que eu tive de fazer a padaria, de criar a padaria, de comprar máquina para a padaria. É o custo fixo. Então, esse R$ 1 aqui, o que ele é? Nada mais é que o 2 dividido pelo 2. E assim por diante, tá? Custo fixo, ele vai só caindo o custo fixo médio à medida que você produz mais. Muito bem. E o custo variável é essa quantidade, essa coluna, quarta coluna, custo variável dividido pela primeira quantidade de pães. O que é o custo variável quando você produz pães? Bom, é aquilo que varia com a produção, ou seja, eu gastei com a produção, sei lá, mais pães, para produzir mais pães eu gasto mais farinha, eu gasto mais, sei lá, outros insumos do pão, tudo que vai dentro, né, da produção do pão, são os custos variáveis. O pão não é só feito de farinha, mas também levedo de cerveja, enfim, tudo que vai dentro da produção. Então, agora, quando você vai dividindo isso pelo número de quantidade, a quarta coluna, custo variável dividido pela quantidade, vai dar o CVM, que é o custo médio, o custo variável médio. Note que ele vai caindo até chegar a um valor mínimo e depois ele começa a aumentar. Bom, e o custo total médio, que é a penúltima coluna, ela nada mais é do que
a soma das duas, a soma da quinta e da sexta. Então, o custo total, se eu produzir um pão, meu custo total é a soma desses dois, é o 2 mais 1, 3. E aí, note que o custo total é uma coluna interessante da gente ver, o custo total médio. Por quê? Porque o custo total médio, o que ele dá mesmo? É o custo dividido pela produção, quanto que eu produzi. Então, como se fosse um custo médio, rateado pelo número de pães. Então, quanto eu produzo um pão, o custo total médio, rateado, é 3. Se eu produzir 2 pães, o que acontece com o meu custo total? Ele cai. Então, rateado entre os 2 pãezinhos, cada pão vai custar R$ 1,90. Então, você está vendo? O custo total médio vai caindo à medida que eu produzo. Caindo, vai caindo, só que ele não cai indefinidamente. Chega num certo ponto, ele começa a aumentar. Isso significa que produzir pouco é ruim, porque o seu custo total médio é alto, mas produzir demais também é ruim. Tá? É que aqui só vai de 0 a 14, mas a ideia é como se fosse assim, ó, se eu produzo pouco pãozinho, o custo de cada pãozinho médio é alto pra caramba. Agora, se eu for produzir demais, né, é como se eu fosse produzir, sei lá, 50 mil pães numa padaria aqui em Santos. Aí não vende 50 mil pães, né? É produzir demais, exageradamente. Então, o custo total médio fica alto. Ou seja, qual que é o custo total menor de todos? Lembra que eu falei para vocês, o objetivo da empresa é maximizar lucro. Lucro, né, receita total menos custo total. Então, se eu puder ter um custo total médio o mais baixo possível, isso vai me ajudar a maximizar o lucro. Então, nesses pontos aqui, ó, de 0,95, o custo total ele está o menor possível. Então, lembre-se disso. E o custo marginal? Tá, o custo marginal é a variação de custo total, CT, dividido pela variação de quantidade produzida. Então, esse R$ 1, o que é? É o custo total, 3 menos 2, dividido pela quantidade, variação de quantidade, 1 menos 0. 3 menos 2 sobre 1 menos 0. Então, se eu passei, o que ele dá o custo marginal? Se eu passar de 0 para 1, quanto que eu incorro de custo? O custo por unidade de pão vai ser 1. E se eu passar agora, eu vou passar de 1 para 2, hein, gente? Eu produzia 1, vou produzir 2. Meu custo passa de 3 para 3,80. Então, a diferença, 3,80 menos 3 sobre 2 menos 1, é o custo marginal. Então, para fazer isso, passar de 1 para 2, eu vou gastar por unidade de produto 80 centavos, que é menor também. Tá? Então, note que o custo marginal ele vai caindo, chegou aqui no 40, ele parou de cair e vai aumentando. Então, é uma ideia parecida com o custo total médio. Né? O custo marginal ele vai caindo à medida que você vai produzindo, só que ele não cai para sempre, ele começa a aumentar uma certa hora. Ou seja, que não vale mais a pena, né, produzir mais, ou seja, é uma produção muito, muito alta para o custo. Então, as curvas de custos da padaria estão aqui desenhadas as 3 primeiras, que são as colunas 2, 3 e 4. Estão aqui. Aqueles outros exemplos que a gente viu. E as dos custos médios, só que agora da padaria, elas estão mostradas aqui para vocês. Então, veja você, lembra que o CTM, custo total médio, é a soma dos outros dois, CVM mais CFM. Custo fixo médio só cai, claro, porque o custo fixo ele é o sempre mesmo, né? Então, se você produz mais, divide custo por quantidade, vai cair. O variável, ele cai, depois ele sobe. O custo total, que é a soma dos dois, ele cai sensivelmente, depois ele começa a subir. E o custo marginal, ele cai e depois começa a subir. Certo? Então, guarda essa foto aqui, essa curva aqui vai ser importante. Vou comentar rapidamente aqui que essas curvas de custos, o custo marginal, eu já mencionei para vocês agora há pouco que o custo marginal sobe com o aumento da produção a partir de um certo ponto. Curva de custo total médio, CTM, tem uma forma de U, verdade,
também falamos sobre isso. E agora, olha que interessante. Curva de custo marginal cruza a curva de custo total médio no ponto em que o custo total médio é mínimo. Curva de custo marginal cruza o CTM no ponto que o CTM é mínimo. Volta, para ver se é verdade isso. Curva de custo marginal, ela aqui, essa meio verde, cruza o ponto de custo total médio no ponto que ele é mínimo. Por que é importante isso aqui? Porque este ponto vai ser aquele ponto em que você consegue minimizar o custo total por unidade de produto. Lembra que é importante isso? Se eu quero maximizar lucro, minha receita é fixa, P vezes Q, não dá para variar. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar diminuir o custo. Qual que é o menor custo possível? É esse ponto aqui. Esse dá o ponto de minimização de custo, quando essas duas curvas cruzam entre si. O custo marginal, que é por unidade de produto, e essa aqui, que é um rateio, né? O custo total médio, custo total dividido por tudo que eu produzo. Então, eu sei que produzir esse valor aqui, ó, onde as duas se cruzam, desce aqui na quantidade, dá mais ou menos 8, dá 7,8. Faz de conta que é 8, né? Faz de conta que as duas se cruzam no 8. Esse 8 aqui é uma quantidade que eu minimizo o custo. Para a empresa, para o ponto de vista da empresa, é uma boa produzir 8. Se vai ter demanda para o 8 ou não é outra questão, mas é o ponto de minimizar o custo total médio, tá certo? No exemplo que a gente deu da padaria do Manuel, quando Q é igual a 8, é o ponto onde as duas curvas se cruzam. Então, é bastante importante aqui. Isso aqui é chamado de escala eficiente. Ou seja, por que escala eficiente? Quantidade produzida que minimiza o custo total médio. Quantidade produzida que minimiza o custo total médio. No 8, que é onde essas duas curvas se cruzam, no 8 eu vou ter o custo total médio mais baixo possível. Como eu te falei, ele é uma boa porque minimizar custo é a forma de maximizar o lucro da empresa, né? Então, do ponto de vista da empresa, produzir 8 é o mais eficiente possível, porque é o custo menor possível. Então, produzir 10 é legal? Produzir 12 é legal? É legal. Só que olha o que acontece com os dois custos, eles sobem. E a mesma coisa, produzir 6, pô, é pouco, 2 é pouco, né? Por quê? Olha o custo lá em cima. Então, o ponto que faz o custo ser o menor possível é o 8, que é, do ponto de vista da empresa, o melhor ponto possível para produzir. E para esse ponto a gente chama de escala eficiente. Tá? Escala eficiente. Mais uns poucos comentários e finaliza a aula de custos, tá? Que ela é uma aula importante e para o pessoal de contabilidade, né? E mesmo para o pessoal de atuariais que conhece essa ideia de custo, de uma outra ótica. É importante colocar aqui a visão dos economistas também sobre essa questão de custo. Tá? Então, na escala eficiente, a gente minimiza o custo total médio, tá certo? Outro ponto importante que eu quero colocar para vocês é o seguinte: custo variável e custo fixo. Custo variável e custo fixo. Já entendendo a diferença entre os dois, com certeza. Mas a questão é que, olha só, essa distinção entre custo total, entre custo fixo e custo variável, só existe no curto prazo. No longo prazo, todos os custos para a empresa são variáveis. Não existe essa ideia de custo fixo. Por quê? Porque o custo fixo, vejam vocês, eu quero colocar uma fábrica de 1 milhão de automóveis por ano, que produz 1 milhão de automóveis por ano, então eu vou lá e gasto 1 bilhão. E é isso mesmo, o preço de uma fábrica de automóveis compactos. 1 bilhão de reais. Eu vou lá e gasto isso. Tá, esse custo é fixo ou variável no curto prazo, gente? Fixo, né? Porque se eu produzir um automóvel 0 ou 1 milhão de automóveis, eu vou sempre gastar esse custo fixo aí. Então, isso daí pode ser um problema depois de um tempo. Por quê? Porque pode ser que está tendo demanda, pode ser que os custos variem e o custo variável mude, e pode ser que seja interessante para a empresa produzir mais automóveis do que só 1 milhão que essa fábrica me deixa no máximo.
Ou seja, a fábrica tem uma capacidade instalada dada pelo custo fixo, certo? Então, se eu quiser produzir 3 milhões de automóveis, eu não posso. E no curto prazo não dá, por quê? Por causa do custo fixo. Não posso produzir mais porque a minha fábrica só tem 10 linhas de produção e ela tem 8 mil metros quadrados. Então, o ponto é que no curto prazo existe essa distinção de custo fixo com variável. No longo prazo, pensando em 10 anos, em 15 anos ou 20, sei lá, um prazo maior, eu posso construir uma segunda fábrica, eu posso construir uma terceira fábrica, né? Ou posso diminuir a fábrica atual porque eu estou vendendo menos, ou até eu posso fechar a fábrica, vender e sair do mercado, que é, às vezes, as empresas fazem, né? Olha o exemplo da Fiat. Entrou no Brasil produzindo automóveis em 1976, produzindo alguns automóveis, aumentou a linha de produção. Então, naquele curto prazo, aquele lá era custo fixo para a Fiat. Só que é o seguinte, o tempo foi passando e os automóveis da Fiat caíram no gosto do brasileiro e, inclusive, a Fiat virou a maior produtora, maior vendedora de automóveis durante bastante tempo. Agora, eu acho que ela perdeu essa primeira posição para a GM e acho que a Volkswagen passou também. Mas durante muito tempo foi isso. E o que a Fiat fez? Falou, bom, agora eu vou produzir outros automóveis que antes eu não produzia e que era, né, uma limitação desse custo fixo. Aí ela criou uma segunda fábrica, agora no estado de Pernambuco, numa cidade pequena chamada Goiânia, perto de Recife, uma fábrica que produz os Jeeps Cherokees, que fazem parte da fábrica Fiat também hoje em dia, né? Era Chrysler e agora é Chrysler Fiat. Então, no longo prazo eu posso, né, no custo fixo não é mais restrição, tá? Porque eu posso, no longo prazo, aumentar o investimento ou diminuir esse investimento, que deixa de ser fixo. Muito bem. E um último comentário é que as fábricas ela têm economias de escala, né? E o que quer dizer essa ideia de economia de escala? É uma propriedade pela qual o custo médio total, né, no longo prazo, cai com os aumentos de produção. Ou seja, eu produzo mais, meu custo total médio cai. Deseconomia de escala é quando se eu produzir mais, o meu custo total médio aumenta. E o retorno constante de escala é quando esse custo total médio é fixo, não muda. Se eu pudesse colocar isso num gráfico, eu colocaria mais ou menos isso. O custo total médio, tá certo? Como eixo, como Y aqui, como essa variável vertical aqui. E eu colocaria a quantidade produzida, toneladas, unidades de automóveis, sei lá. A curva azul, ela tende a ser assim, ela tende a ter economias de escala quando você está produzindo pouco e começando a aumentar. Por quê? Por causa dessa questão do custo fixo, né? À medida que eu vou aumentando a produção, eu vou rebatendo aquele custo fixo. O custo fixo vai caindo, vai diminuindo, e à medida que eu produzo mais. Só que isso tem um limite, tá? Custo total médio ele vai caindo, mas tem um limite. A partir dessa produção Q aqui, vermelhinha, o que acontece daqui para frente até essa parte aqui? Bom, o que acontece nessa faixa é que eu produzo mais e meu custo total é o mesmo. E a partir dessa quantidade, se eu quiser produzir mais, meu custo vai começar a aumentar. Meu custo vai começar a aumentar. É como se fosse o seguinte, gente, daqui para frente é produzir demais, tentar produzir demais numa unidade fabril. Aqui nesse começo aqui, nessa primeira faixa, é tentar produzir de menos. Ou seja, ainda o custo está alto. Eu posso produzir mais e fazer o custo cair. Quando eu opero nessa faixa, é a faixa eficiente, pessoal, daqui até aqui. É como se fosse, eu estou produzindo, posso produzir mais ou menos, mas o meu custo é o mesmo. Né? Então, eu posso diminuir a produção num mês, aumentar no outro, e ainda está nessa mesma faixa de custo. Tá? Então, esse é um conceito importante também de economia e deseconomia de escala, que eu queria colocar para vocês. Tudo bem, para finalizar, vou passar esses dois exercícios propostos do capítulo 6, no livro Saporto Pereira, são os exercícios 3 e 8. Tentem resolver com calma e me entreguem assim que possível. E eu vou
mencionar meio rápido o exercício 1 e 2 do livro, tá? Na verdade, o 2 é continuação aí do livro do exercício 1. Tá? Vamos tentar fazer esses dois exercícios aí, e aí a gente termina por aqui. Suponha que a curva de custo marginal seja dada por CMG igual a 20 mais 2Q, para uma empresa que está no mercado competitivo. Verdade, até agora a gente só mercados competitivos, a gente não fomos falar dos outros mercados, de oligopólio, monopólio, competição monopolística, isso a gente vai falar mais para frente. E na aula que vem. E vejam, então, que a custo de curva marginal é dado por essa curva aí, 20 mais 2Q. Então, Q é a quantidade produzida. Então, o custo marginal aumenta como 20 mais 2Q à medida que a produção Q aumenta. Suponha que no mercado competitivo o preço é fixo igual a P. Quanto que a empresa vai produzir para maximizar o lucro? Essa é a questão. E depois, no próximo, eu quero saber quanto que é esse lucro maximizado se eu te der a curva de custo total. Faz de conta que a curva de custo total é CT mais 600 mais 20Q. 600 mais 20Q é a curva de custo total. Bom, qual é o lucro maximizado? Então, vejam vocês, eu tenho o custo marginal, tenho o preço, eu quero saber quanto que ela vai produzir para poder maximizar o lucro. Então, vejam vocês, eu posso produzir qualquer quantidade, mas tem uma quantidade só que me maximiza o lucro, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer esses dois aí, tá? Então, eu rabisquei aqui o custo, de novo, o custo marginal como sendo 20 mais 2Q, tá certo? O preço é dado por 100, eu quero saber quanto que eu vou produzir. Uma característica importante quando você fala de mercado competitivo é o seguinte: é um mercado competitivo, estou competindo, não dá para aumentar muito mais a minha produção ou ou diminuir, porque todo mundo tem o mesmo preço. Eu não consigo afetar o lucro. Lembra que o mercado competitivo é assim? Lembra do capítulo 2? Mercado competitivo, enfim, se eu aumentar o preço, as pessoas vão comprar do competidor. Então, uma característica primordial aí, quando o mercado é competitivo, é que o custo marginal é fixo, é dado pelo preço, tá? Ou seja, eu não posso colocar nem mais nem menos do que isso, eu tenho que igualar o preço. Então, nesse sentido, tem essa equação que eu coloquei aqui, preço igual a custo marginal. Então, se o preço é igual ao custo marginal, olha o que acontece. O preço é 100 e o custo marginal é 20 mais 20Q. Então, 20 mais 20Q igual a 100. Passo 20 para lá, fica 100 menos 20 igual a 2Q. 2Q igual a 80, então Q igual a 40. Então, nesse exemplo aqui, vai dar o Q igual a 40, tá certo? Foram dados o custo marginal, foi dado o preço, e tem essa importante característica, quando estou falando de mercados competitivos, o preço sempre é igual ao custo marginal. Então, desse jeito, a gente consegue igualar as duas coisas, preço igual ao custo marginal, e achar a quantidade que a empresa vai produzir. Então, ela vai produzir 40, né? E a gente sabe que vai ser o preço, a quantidade mais eficiente, que a gente chama de escala eficiente. Tá. E no segundo exemplo? No segundo exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. No segundo exemplo, eu dou a curva de custo. Curva de custo é 600 mais 20Q. Quanto que vai ser meu lucro? Então, lembre-se, eu sou obrigado a produzir 40, porque é um mercado competitivo, né? A gente já viu no exercício 1. Agora, eu tenho meus custos, que é dado por 600 mais 20Q. Quanto que eu, produzindo Q igual a 40, com o preço de P igual a 100, quanto que eu vou, né, lucrar? Quanto que eu vou conseguir ter o meu lucro? Bom, vejam vocês que custo total é 600 mais 20Q. Quanto que é o meu lucro? Olha, nós vimos no começo que o lucro nada mais é que a receita total menos o custo total.
Receita a gente sabe que é P vezes Q, ou seja, o preço, quantidade que eu vendo, vezes o preço de cada unitário de cada produto que eu vendo. Isso é a receita, descontando do CT do custo total. Então, P vezes Q, P a gente já sabe que, assim, sabe que é 100, e Q a gente calculou que é 40, então 100 vezes 40, 4.000, menos o custo total. A curva de custo total é 600 mais 20 Q. 600 mais 20, o Q a gente já viu que é 40, então 600 mais 800, 600 mais 800, só que 1.400, né? Só que negativo. Então, 4.000 menos 1.400, o lucro vai ser 2.600. Tá certo? Então, desse jeito a gente consegue resolver os exercícios 1 e 2 aqui do livro. Bom, aí eu passo para vocês dois esses exercícios aqui que tem a ver com até um pouquinho mais tranquilo, mas tem a ver com as definições de custo. Eu dou a curva de custo total e peço, dentro disso daí, o que é custo fixo, o que é custo médio fixo, o que é custo variável, custo médio variável, tá? Para vocês darem uma pensada. E no exercício 8, em 5 exemplos da vida real, aí a gente pensa que para esses que estão listados aí, se eles são custos fixos ou custos variável, pensando no curto prazo, tá? Não pensando no longo prazo, que vocês já sabem que no longo prazo tudo é custo variável. Aqui, né, A, B, C, D e E, o que é custo fixo, o que é custo variável. Muito bem. Então, assim sendo, eu me despeço por hoje, agradeço a atenção e, caso tenham dúvidas, me avise. Um abraço e até logo.